Hoje eu quero te convencer a tirar o teu filho de dentro de casa, sabe? E gastar mais tempo ao ar livre, em contato com a natureza, tirar a sua criança, o seu filho um pouco de dentro de casa e devolver a infância para ele. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Dani e por aqui a gente conversa um pouco sobre maternidade, vida, fé e educação com propósito. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que tem me cativado muito, sabe? E que eu acho que é relevante a gente conversar hoje, né, nos tempos atuais, que é a importância das crianças terem contato com a natureza, com o verde, com o ar livre, com a grama, com o sol. Para montar esse vídeo, eu usei dois livros que eu li recentemente. Um deles é esse aqui, como base, então eu usei esse livro do Anthony Zolan, que é o 10 Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho. Ele tem um capítulo só sobre a questão da natureza, a importância da natureza na infância da criança, e eu vou usar ele como base. E aí já deixo a indicação também, se você é mãe ou é pai e gosta de ler livros sobre educação de filhos, tá aqui uma boa indicação de um livro. E o segundo livro que eu vou usar como base para montar esse vídeo é o livro da Charlotte, o volume 1 da Charlotte Mason, que é o Educação no Lar. Eu vou deixar a foto dele aqui no vídeo, tá? Porque eu tô sem ele aqui em mãos, mas é um livro muito bom. E quem conhece a Charlotte sabe que ela era uma defensora desse contato com a natureza, né? E por que esse assunto é tão relevante no momento atual, né? Hoje em dia, a gente passa muito tempo dentro de casa, eu não sei vocês, mas eu passo muito tempo dentro de casa, né? Eu sou até uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de sair de casa. A gente passa muito tempo dentro de casa, né? Dentro dessas quatro paredes. E isso é um feito inédito na humanidade. Nunca antes na humanidade foi gasto tanto tempo dentro de casa como nós gastamos hoje, né? Como nós ficamos hoje. E nós temos essa tendência de ficar dentro de quatro paredes. Ou se não é na minha casa, eu tô no trabalho, ou é na casa da criança, na escola, ela vai ficar dentro daquela sala de aula o dia inteiro. E qual é a grande questão disso, né? A nossa casa, ela foi projetada para ser inicialmente um lugar de refúgio, de proteção, um lugar onde você dorme, né? Onde você tá seguro. Mas eu duvido muito que a ideia inicial era que nós passássemos tanto tempo dentro desses ambientes fechados, né? Então, e qual é o problema, né? Ai, Dani, qual é o problema? Tá inculcando com isso? É que, assim, quando a gente fala de criança, quando nós falamos de crianças, estamos tratando de indivíduos, de seres em formação, sabe? E seres que precisam de estímulo, que precisam de... Enfim, eles estão se desenvolvendo, eles estão entendendo o que é a vida. E a vida não pode ser para eles somente o estar dentro de um ambiente de quatro paredes. O mundo ele não pode se resumir a quatro paredes para uma criança, sabe? E aí eu vou te mostrar aqui 5 motivos pelos quais esse contato com a natureza é importante. O primeiro tópico que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, eu até coloquei aqui no meu resumozinho. O primeiro tópico é o seguinte: a natureza, o contato com a natureza, o ar livre mesmo, e a natureza eu falo aqui de árvore, grama, céu, enfim, vento, chuva, sol, tudo que pode definir a natureza. Ela traz uma riqueza de estímulos sensoriais muito grande. Então, quando a gente fala de crianças, principalmente crianças pequenas, elas aprendem majoritariamente pelos estímulos que elas recebem, né? A Charlotte vai até falar isso no livro dela, que eles aprendem com as mãos, com o nariz, com a boca, né? Ainda mais se for um bebezinho, por exemplo, ele leva tudo na boca, né? Porque eles estão conhecendo o mundo a partir dos sentidos. Então, ter estímulos sensoriais é muito importante para que a criança ela vá construindo esse conhecimento, de mundo pouco a pouco. E os estímulos sensoriais, então, são muito importantes. E a natureza tem muitos estímulos sensoriais, né? A natureza oferece aroma, cor, textura, sabores diferentes, sons. Você ouve um passarinho cantando, que é diferente do som da chuva, que é diferente do som
de um rio correndo, né? Você sente a textura de uma árvore, que é diferente da textura de uma flor. Enfim, a natureza ela tem uma infinidade de estímulos sensoriais que a nossa casa dificilmente vai conseguir reproduzir. Por mais que nós tenhamos uma casa bem ornamentada, que tenham plantas e tal, a nossa casa nunca vai conseguir oferecer a quantidade de estímulos sensoriais que a natureza oferece. E ao mesmo tempo, são estímulos que não sobrecarregam os sentidos, sabe? Não são estímulos que exaurem os sentidos, sabe? Que te deixam cansada, sabe? Não é a mesma coisa você estar na natureza, e aí você vai concordar comigo, né? Estar sentada numa praia, vendo a água bater na areia, não te cansa como você ficar 1 hora mexendo no TikTok. São estímulos totalmente diferentes, né? O estímulo que a natureza te oferece, ele dificilmente vai cansar os sentidos, porque são estímulos dados na medida certa, sabe? Eu às vezes fico pensando, parece que a natureza é feita para isso, para ser um ambiente agradável onde nós nos sentimos bem. Então, às vezes você quer se parecer, tu vai aonde? Vamos sentar num parque, né? Ver uma grama, sentir o vento batendo no teu rosto, isso tudo nos acalma. E assim, só da criança estar na natureza, só dela ter esse contato com a natureza, ela já tá aprendendo demais. Você não precisa ficar pensando em fazer um monte de atividade com a criança, porque a criança, só dela pisar os pezinhos na grama, dela andar, né, dela brincar, dela ver uma flor, dela pegar a flor, ela sentir o cheiro da flor, tudo isso ela já vai aprendendo. A criança já tá adquirindo conhecimento ali simplesmente por estar naquele ambiente. Então, é muito enriquecedor para a criança poder estar ali em contato com a natureza. Um outro argumento a favor da natureza aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que a natureza ela tem a capacidade de alimentar a curiosidade da criança. Porque quando a gente fala de curiosidade e de crianças pequenas, né? A curiosidade é como se fosse aquele motorzinho da criança. Então, tudo que a criança ela vai aprender, ela está sendo movido pela curiosidade, entende? Então, se ela está mexendo numa tomada, é porque ela está curiosa para saber como é que aquela tomada funciona. Então, a curiosidade ela é o motor da criança, né? E é por essa curiosidade que a criança vai aprendendo. E a natureza, ela apresenta uma infinidade de desconhecidos, entende? De coisas inexploradas, de coisas que a criança ainda não entende como funciona. A chuva que cai do céu, como é que a chuva cai do céu? As formigas que trabalham e fazem o formigueiro, nossa, como é que as formigas fazem o formigueiro, né? Existem muitos desconhecidos para a criança na natureza, e isso estimula, isso alimenta a curiosidade dela, e é excelente, porque uma criança que tem essa curiosidade bem aguçada vai ser uma criança que no futuro provavelmente ela vai amar conhecer, ela vai amar aprender. Estudar para ela não vai ser um fardo, porque ela vai fazer aquilo com amor, com paixão, porque ela gosta daquilo, né? Porque não só porque ela gosta, mas porque ela tem o desejo de conhecer, de explorar. E esse desejo, essa curiosidade, ela foi moldada quando? Ali na infância, quando ela gastava tempo ao ar livre, explorando, conhecendo, observando os animais, as plantas, as mudanças das estações, o sol, a lua. Então, essa curiosidade, ela pode ser estimulada a partir desse contato com a natureza. E através da natureza também, a criança ela vai adquirindo o conhecimento empírico, sabe? Ela vai querer entender o porquê que a lua, um dia ela tá num formato e no outro ela tá em outro, simplesmente porque ela vê aquilo e aquilo instiga ela. Olha, eu quero saber o porquê que a lua tá desse jeito. Ontem ela tava diferente, hoje ela já tá com outro formato. E aquele conhecimento, para ela, não vai ser uma mera informação igual ela aprende na escola. Ela não vai aprender simplesmente por aprender, porque tá lá no livro dela da escola e ela precisa estudar e entender e aprender. Não, ela vai aprender o funcionamento, ela vai tentar entender o porquê que a lua se apresenta em diversas fases, ela vai tentar entender porque ela teve curiosidade por aquilo realmente faz parte do dia dela. A Charlotte, ela fala muito sobre isso no livro dela, da importância do conhecimento ter
serventia para a criança, sabe? Que esteja conectado com a realidade, que tenha sentido, né? Que não seja uma mera informação que ela leu, que ela vai estudar, vai depositar numa prova e depois ela nunca mais vai lembrar. Então, não, precisa ser algo real, algo tangível. Uma outra coisa que o Anthony Esolen fala no livro, né, das 10 maneiras, é sobre a questão das leis da natureza. Ou seja, a natureza em si, ela apresenta leis bem estabelecidas, né? Então, se você joga uma pedra para cima, invariavelmente essa pedra cai. Isso é uma lei, né? E é algo que não vai ser mudado, a não ser que você interfira, né? Mas, naturalmente, esse é o processo comum. Você joga uma pedra para cima, ela cai e pronto. Né? Então, a natureza, ela mostra para a criança, ela ensina para a criança que existem leis, que existem verdades que são absolutas. E, inclusive, foi a existência dessas leis que instigou os primeiros cientistas a buscarem as suas respostas. Então, se não houvesse lei, se não houvesse ordem, se a natureza fosse um grande caos, então para que estudar, né? Você não estuda um caos, uma coisa desordenada, você estuda coisas que você sabe que possuem leis, que possuem ordem, que você consegue compreender. Então essas leis da natureza, elas são comunicadas à criança também, né? E aí, a partir disso, ela entende, ó, isso aqui não vai ter como mudar. Então, se eu quero... Ai, tá chovendo agora. Ai, mas eu queria que parasse de chover. E não vai ser simplesmente pelo meu desejo que a chuva vai parar. Porque a natureza não funciona assim, né? Então, a natureza, ela é rígida, né? O Anthony vai falar isso no livro. Ela é rígida. Ela tem as suas leis bem definidas, né? E isso para a criança é muito importante. Entender que existem limites, que as coisas não são da maneira que nós queremos e que tá tudo bem, a vida é assim, né? Isso também pode ser adquirido através da natureza. Um dia desses eu plantei feijão com meu filho, né? E ele achou o máximo, adorou, achei muito legal. Mas eles têm dificuldade de entender que a planta não vai nascer de um dia para o outro, sabe? Que você vai ter que ter paciência, esperar, e a natureza é assim, né? Nós não temos o controle de tudo, então... essa é uma lição importante que a criança consegue extrair também desse contato com o ar livre, com a natureza, né? Outra coisa que a criança aprende muito na natureza e que dificilmente a gente consegue fazer isso na nossa casa é a questão dos movimentos, tá? Nossas casas geralmente tendem a ser um ambiente previsível, né? O piso é reto, não existem muitas elevações, então não é um ambiente que costuma ser desafiador para a criança no quesito motor, né? Para o desenvolvimento motor da criança. Então, por isso que é tão importante que a criança também esteja inserida em ambientes ao ar livre, onde ele pode colocar o pé na grama, onde ele vai ser desafiado a se equilibrar em um ambiente que haja desnível, onde ele vai ser desafiado a pular de um lugar para o outro, a se agachar, a levantar, a puxar uma planta, enfim, né? Existem diversas possibilidades para a criança poder se desenvolver, né? Desenvolver a sua parte motora estando em um ambiente que tem árvores, que tem grama, né? Que tem água, que tem rios, enfim. Todos esses desafios são muito importantes para o desenvolvimento da criança. E para além da questão dos desafios, também existe a questão dos riscos, né? Certos riscos são importantes para a criança também. Claro que nós não estamos falando de perigo, né? Perigo é algo que traz risco real à vida da criança. Obviamente, a criança não deve se submeter a esse tipo de perigo. Não estamos falando de perigo. Estamos falando de pequenos riscos que a criança consegue administrar bem. Então, não sei, é uma brincadeira na grama que se eu cair, eu não vou me machucar seriamente, né? São pequenos desafios, pequenos riscos que a criança vai administrando e isso vai trazendo para ela uma confiança. E o último benefício que eu quero trazer aqui para vocês é com relação ao desenvolvimento do foco e da observação atenta. A Charlotte vai falar muito sobre isso, sobre a importância da criança não simplesmente estar na natureza, mas também
fazer algumas atividades mais intencionais, observar, sabe? Parar, olhar uma florzinha, o formato dela, qual é a cor dela, qual é o aroma, né? Desenvolver uma observação atenta. Hoje em dia, nós estamos tão envoltos em tantas distrações que as crianças não observam mais nem o céu. Né? As crianças estão tão envoltas nos seus tablets, nos seus desenhos, que elas não observam mais o céu, elas não conseguem ter um foco para isso, para analisar que um dia uma flor estava de um jeito e depois ela estava de outro, porque aquilo já não é mais interessante, né? Então, nós precisamos resgatar isso, a gente precisa resgatar essa observação atenta, a contemplação da natureza. Mas, Dani, por que você está falando isso? Por que isso é importante? Porque esses exercícios de observação e de atenção, eles vão ser importantes para a criança depois, quando ela estiver fazendo as suas atividades escolares, que ela precisar desenvolver a sua atenção, estar focada em uma tarefa. E, além disso, somente uma criança que teve tempo ao ar livre, ela vai ser capaz de escrever poemas sobre a natureza, sobre o céu, né? Igual os salmos que nós encontramos na Bíblia, só são possíveis porque provavelmente o salmista sentou e admirou o céu e contemplou o céu. Então, somente depois desse período de observação é que a criança consegue ter bagagem suficiente para lá na frente construir algo grande, algo admirável. Anthony fala até isso no livro dele, né? Se nós queremos ter mais Beethoven, mais Dante, mais Michelangelos na nossa sociedade, nós precisamos que as nossas crianças tenham contato com a natureza, que tenham contato com o ar livre. Ai, Dani, mas eu não tenho uma natureza, uma floresta linda, um parque. Tá, mas talvez você tenha perto da sua casa um parque, né, que tem alguma árvore, alguma coisa. Só isso já é suficiente para a criança explorar, para a criança conhecer, para ela se divertir naquele ambiente, entende? Eu vou terminar esse vídeo aqui agora com uma frase da Charlotte que me impactou muito e que sempre que eu penso em ficar dentro de casa, aí eu lembro dessa frase. Então talvez vai te ajudar também. Nunca permaneça dentro de casa quando se pode estar ao ar livre. Então, se você pode, se tem como você sair de casa e levar a sua criança para ter momentos em contato com a natureza, em contato com a grama verdinha, com árvore, com o céu, com o ar puro, faça isso. Porque os ganhos são muito grandes para as nossas crianças. E essa eu acho que é uma excelente forma da gente devolver um pouco da infância para as nossas crianças. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você já gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever neste canal para poder receber mais vídeos como esse que são feitos do fundo do meu coração para poder ajudar você, mãe, também aí nesse processo de educação do seu filho. Eu vou ficando por aqui, gente. Tchau, tchau e até a próxima.